Olá, turma! Hoje iremos falar sobre a biodiversidade, certo? O nosso planeta ele apresenta uma enorme biodiversidade e o Brasil é um grande líder de biodiversidade. No Brasil existem diversos tipos de biomas e ecossistemas. Ele conta com um número imenso de outras espécies de animais, sendo um dos países com maior variedade de espécies do planeta. Então, chamamos de biodiversidade a variedade de espécies de plantas, de animais, de fungos, micro-organismos, enfim, de todos os seres vivos existentes em um determinado lugar, ou no planeta como um todo presente na natureza. Então, o planeta em si, ele possui uma vasta variedade de espécies. E o Brasil, principalmente, é o que lidera com essa maior diversidade. E existe uma pesquisa recente que foi revelado que nenhum outro lugar do planeta a biodiversidade é tão grande quanto na Amazônia, no Pantanal e na Caatinga. Então, esses são os três biomas maiores do planeta e se encontram no Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil uma vasta variedade de biomas, de ecossistemas. Nós temos a Amazônia, nós temos a Mata dos Cocais, nós temos a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, os manguezais, os pampas e Mata das Araucárias. Então, no Brasil, se você observar, tem uma biodiversidade de ecossistemas. E hoje nós iremos trabalhar os três maiores. Quem são os três maiores? A Amazônia, a Caatinga e o Pantanal. Mas esses ecossistemas, eles têm sido alvo de grande destruição por meio de ocupação humana, que provoca os desmatamentos, as queimadas, as extinções de animais e plantas. E aí a gente vai conhecer um pouco sobre eles. Então, nosso primeiro ecossistema a ser estudado é a floresta amazônica. Ela ocupa boa parte do estado da Amazônia, do Amazonas. É uma das maiores florestas equatoriais do mundo. O clima é típico equatorial úmido, tem chuvas frequentes devido à sua aproximação da região equatorial. Esse clima é um dos responsáveis por essa imensa biodiversidade. Ela possui fauna e flora muito ricas. O grande número de galhos, folhas e animais mortos em decomposição contribui para o desenvolvimento da cobertura vegetal do solo. E abaixo da camada superficial, o solo passa a ser arenoso e com poucos nutrientes. Então, a vegetação é composta de árvores com copas muito altas, e assim dificulta também a penetração da luz e, consequentemente, pouco se vê a vegetação rasteiras e animais de grande porte no chão. A fauna é composta principalmente de animais que ocupam a copa das árvores, como as araras, papagaios, tucanos, tem os mamíferos, como os marsupiais, os roedores, os macacos, os morcegos. Sabemos também que a floresta amazônica ainda possui regiões ainda inabitáveis. Sabe-se que ainda existem muitas espécies ainda desconhecidas. E a floresta é o ecossistema que possui maior diversidade em relação a animais e plantas. Depois da floresta amazônica, nós temos o Pantanal, que fica localizado na América do Sul, certo? Em 3 países, no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. Tem uma vasta extensão, foi considerado pelas Nações Unidas
como Patrimônio Natural da Humanidade, Reserva da Biosfera, certo? Temos o Rio Paraguai, seus afluentes, percorre toda a extensão do Pantanal, onde podem ser encontrados peixes, como pintado, dourado. Também são encontrados outros animais, como jacarés, como as capivaras, as ariranhas, muitos animais ameaçados em extinção. Em outras partes do Brasil ainda possuem populações vigorosas na região pantaneira. Temos a capivara, o tuiuiu. O clima é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Ocorrem cheias anuais, quando a sua planície fica coberta de água. Na vegetação do Pantanal, em suas partes mais baixas, há predomínio de gramineias. O que são gramineias? São áreas de pastagens naturais para o gado. Apresenta também vegetais do cerrado, com árvores de porte médio, estremeados de arbustos e plantas rasteiras, nas alturas intermediárias. Um pouco acima das áreas inundáveis ficam os capões de mato, com árvores maiores, como o angico, o ipê e a aroeira. E então o Pantanal também tem uma diversidade. É considerado também uma região ótima para criação de bovinos e de caprinos. É nessa região que possui muitas fazendas. Então, o Pantanal também possui uma vasta variedade de animais e plantas. E tem a caatinga. Caatinga é também considerada um dos maiores biomas do Brasil, do mundo, do ecossistema. Caatinga vem do Tupi-Guarani, que significa mata branca. É o ecossistema mais ameaçado do mundo. Fica localizado nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e ainda tem uma parte em Minas Gerais. Os aspectos físicos é árido, desbotado, deu nome a esse bioma. O clima é semiárido, apresenta uma vegetação adaptada a uma condição de aridez. É uma área com pouca precipitação pluviométrica, ou seja, nessa região se há poucas chuvas. Então, devido às condições climáticas dessa região, as árvores são de pequeno porte, são espinhosas, apesar de haver uma grande biodiversidade de espécies de seres vivos nessa região. Tem algumas plantas típicas dessa região, como o mandacaru, xique-xique. Temos os cactos. Então, esses são a vegetação típica da região da Caatinga. Temos os animais também. Tem alguns felinos, como as onças, os gatos selvagens. Tem a capivara, tem algumas árvores, a ararinha azul, as pombas de arribação. E a gente observa também na Caatinga a presença de répteis, como calangos, jiboias, cascavel. Tem os anfíbios, que é o sapo cururu, tem as aves, a ema, seriema. E então, muitos desses animais compõem a lista do IBAMA de animais em extinção, atingidos pela caça predatória e pela destruição do seu habitat natural. Então, todas essas espécies que eu citei aqui, elas passam pelo processo de extinção, porque exatamente pela questão da caça, né, da caça predatória, da caça ilegal. E o solo, apesar de ser considerado fértil, sirva para a agricultura e para a pecuária, muitas plantações nessa região elas acabam ficando secas pela falta de chuvas. Mesmo o solo sendo fértil, se não há chuva, não tem como haver produção. Então, por isso, é necessário construir açudes, né, nessas regiões. Se a gente viajar pelos interiores da nossa região, existem muitos açudes em muitas cidades.
A irrigação do solo também é fundamental, através dos poços tubulares. É preciso também a gente preservar a parte da vegetação natural, já que já existe um desmatamento na região, pode levar, na verdade, rapidamente o processo de desertificação. Então, todos esses biomas, apesar de ser bastante vastos, bastante produtivos, infelizmente o homem ele está a destruir esses biomas, esses ecossistemas, através da caça ilegal, através do desmatamento, das queimadas. Então, está prejudicando todas as regiões. E a gente sabe que elas são muito importantes para o equilíbrio do planeta, para o equilíbrio da natureza. Então, é necessário que a gente cuide desses ecossistemas. Certo? E obrigada. Vamos agora debater mais um pouquinho na nossa sala virtual. Beijos e até a próxima.